Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34, antes da gente ler, vamos orar mais um pouquinho, vamos falar um pouco mais com o Papai do Céu. Pai Santo, este momento que nós tivemos aqui de louvor, de adoração, foi incrível, poder sentir, Espírito Santo, a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, e eu sei que isto é só o começo, eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, mas esse é um momento que nós também queremos ouvir a Tua voz através das Escrituras. Então, Pai, fala conosco. Mais uma vez eu me coloco aqui humildemente, Espírito Santo, como um vaso em Tuas mãos, me ajude a ser simples, claro e objetivo. E quanto aos meus irmãos e irmãs, Papai do Céu, abra o entendimento deles, porque é uma palavra simples, mas eles precisam entender não só a palavra, mas o espírito da palavra, e isto só o Senhor pode fazer, e faça isso, Espírito, para a glória do Teu nome, amém? Muito bem, Marcos capítulo 5, versículo 25 e diante, vamos ler o texto que vamos usar aqui como base. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, depende da tua tradução aí, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? Pode aplaudir, porque Jesus é incrível. Muito bem, eu sei que talvez a maioria já releu esse texto, talvez a maioria já ouviram muitas pregações sobre este texto, sobre esta passagem que é relatada por Marcos, por Mateus, por Lucas, mas eu quero usar esse texto nesta noite para compartilhar uma mensagem subordinada ao título: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Embora você pode e deve aplicar essa palavra em todas as áreas da sua vida, mas eu gostaria muito que você aplicasse ela principalmente no teu relacionamento com Deus, na tua vida com Deus, principalmente na tua vida espiritual. Mas é claro que o Espírito Santo vai tocar na sua vida também, para que você a aplique em outras áreas. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem um objetivo na vida dos cristãos: fazê-los parar de lutar, fazê-los desistir dos propósitos que Deus tem em nossas vidas. O diabo, ele tem um propósito: fazer que você, que eu, que nós abandonemos a fé. E para isso, muitas e muitas vezes o diabo, ele usa algumas ferramentas, como o desânimo. O diabo, ele usa o cansaço, a exaustão emocional, espiritual e até mesmo física. O diabo, ele usa a frustração, ele usa perdas. São ferramentas que o diabo, ele usa, ele utiliza para nos enfraquecer, para fazer a gente parar de lutar. Mas há uma palavra que eu não vou pregar aqui no contexto dela por conta do tempo, mas em Romanos 8:37 está escrito assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E
todas as coisas inclui tudo isso que eu falei para vocês, todas essas armas que o diabo tenta usar para fazer a gente parar, desistir. Meu irmão, Deus, através de Cristo Jesus, já nos fez mais do que vencedores. Agora, esse texto que nós acompanhamos aqui como base, em Marcos capítulo 5, fala de uma mulher que tinha tudo, absolutamente tudo para desistir, mas ela não desistiu, ela lutou até o fim. E é muito importante a gente destacar a situação dessa mulher, porque muitas vezes a gente até lê a Bíblia, mas a gente não para meditar no contexto que foi escrito a palavra de Deus. E essa mulher que nós lemos aqui, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas, os três registram esta passagem, só que nenhum deles dá o nome dessa mulher. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas talvez esse milagre está registrado para nos ensinar virtudes que nos levam a viver milagres na presença de Deus. Porque você olha para a situação dessa mulher, essa mulher era uma mulher rejeitada na sociedade, porque a Bíblia, conforme nós lemos, diz que ela tinha uma hemorragia, e daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Ela era considerada impura, ela era rejeitada, ela também era evitada pelas pessoas. Uma vez que ela era rejeitada, ela tinha uma hemorragia, ela era impura, as pessoas evitavam de se aproximar dela. Mas a Bíblia diz também no texto que lemos que ela era uma mulher falida, financeiramente falando. Talvez ela tinha tido muito dinheiro, mas a Bíblia diz que ela gastou tudo para tentar alcançar a cura. E ela também era uma mulher fraca fisicamente, porque 12 anos sofrendo de hemorragia não é fácil. E nós lemos no versículo 26 que ela ia a pior, né? Ela ia de mal a pior. Mas olha aqui para mim, é incrível quando eu leio sempre a história dessa mulher, essa passagem. Ela não ficou prostrada, ela não ficou ali de cabeça baixa, ela não ficou ali com espírito de comiseração. Por isso ela é um exemplo de quem decide lutar até alcançar o milagre. E eu quero nesta noite meditar com você sobre 7 virtudes que nos levam ao milagre. E eu quero repetir de propósito, dizendo para você: aplique em todas as áreas da sua vida, por favor, mas especialmente na tua vida com Deus. Porque eu estou vendo muitas pessoas desistirem de Jesus, desistirem da fé, desistirem de realmente ter uma vida profunda com Jesus. Então, 7 virtudes na vida dessa mulher que nos levam ao milagre, que a gente aprende com ela. A primeira virtude, perseverança. Porque nós lemos em Marcos 5, no versículo 25, havia quantos anos, igreja? 12 anos que tinha uma hemorragia. Gente, não são 12 dias, não são 12 semanas ou 12 meses, são 12 anos lutando contra uma enfermidade, sem desistir. Agora eu olho hoje para a igreja de Jesus, e eu vejo que muitos de nós estamos desistindo facilmente dos nossos sonhos, das nossas famílias, dos nossos casamentos. E como eu disse, muitos estão desistindo da sua vida com Deus, desistindo do seu ministério, desistindo das promessas que Deus deixou para nós. E olha, por muito menos, essa mulher, 12 anos, e ela estava ali perseverando, buscando a sua cura. Agora, há um texto bíblico que eu gosto muito, que fala sobre perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, olha o que Tiago escreve, inspirado pelo Espírito: ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Presta atenção, segundo esta palavra de Deus, enquanto a perseverança não tiver ação completa na nossa vida, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Presta atenção, enquanto você não entender que perseverança faz parte do processo que Deus usa para te abençoar, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Porque muitos começam a buscar a Deus, mas param no meio do caminho.
E aí tem que começar tudo de novo, como nós falamos recentemente aqui no culto. Olha o que está escrito em Hebreus 10, versículo 36. Necessitais do que, igreja? Do que a gente necessita? De perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora presta atenção no texto que você está acompanhando. Vocês necessitam de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que você persevere, que você não pare, que você não desista. E este é o exemplo que essa mulher nos deixou, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela tinha tudo para desistir, mas ela não desistiu do seu milagre. E eu quero fazer uma declaração de fé com você nesta noite, amém? Vamos declarar assim: eu não vou desistir do meu milagre. O que a gente vai declarar? Eu não vou desistir do meu milagre. Vamos lá, vou contar até 3, nós vamos fazer essa declaração profética. 1, 2, 3. Eu não vou desistir do meu milagre. Aleluia! Isso, aplauda. Então a perseverança é a primeira virtude que nos leva a viver um milagre. Mais do que viver um milagre, uma vida de milagre. A segunda virtude é o esforço, sinônimo de disposição. Lemos em Marcos capítulo 5, versículo 26. Gastou tudo o que tinha. Irmãos, a Bíblia diz que ela deu tudo de si. Possivelmente era uma mulher de posses, uma mulher rica, mas a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha em busca do seu milagre. Ela gastou tudo com os médicos, mas ela não desistiu de buscar a cura. Ela se esforçou até o fim. E eu quero fazer uma pergunta para você com todo carinho: qual tem sido a tua disposição em lutar pela sua família? Qual tem sido a tua disposição em lutar pelo teu casamento? Em lutar pelo seu ministério, pela sua vida para com Deus? Qual tem sido a disposição de você lutar pelos teus sonhos? Porque está aqui, mesmo piorando a cada dia, a Bíblia fala que essa mulher se esforçou até o fim. Eu já disse e repito, no versículo 26 nós lemos que parece que quanto mais ela buscava, ela piorava, indo a pior, mas ela não desistiu. Ela teve disposição, ela gastou tudo que tinha, mais ou menos assim: enquanto eu tiver um recurso, eu vou buscar a minha cura, o meu milagre. Agora, gente, 2 Timóteo 4,7, eu amo essa passagem que fala já do final do ministério do apóstolo Paulo. Talvez seja as últimas palavras registradas na Bíblia, da vida de Paulo, do ministério de Paulo, e ele escreve inspirado pelo Espírito, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu sei que você conhece o texto. Agora, duas coisas eu aprendo neste texto. Primeiro, presta atenção: sempre haverá um combate para combater. Sempre haverá uma luta que nós vamos ter que lutar. E irmãos, eu não estou dizendo que caminhar com Jesus é só deserto, é só luta, é só tribulação. Não é isto, mas nós temos que entender: enquanto estivermos neste mundo, nós temos que lutar, nós temos que combater. A propósito, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vamos vencer. Mas nós temos que nos esforçar, precisamos de disposição. E uma segunda lição que eu aprendo aqui com o texto: eu preciso lutar até o fim, porque Paulo disse: eu combati o bom combate e acabei a minha carreira. Muitos de nós não alcançamos os milagres, os projetos, os planos que Deus tem por nós, por falta de disposição, por falta, de esforço para estar lutando. Você lê na Bíblia, lá em Mateus 11:12, Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência para entrar no reino de Deus, e pela força se apodera dele. Deixa eu dizer algo: salvação é pela graça, sim ou não? Sim, pela graça.
não é pelo mérito, não é pela minha justiça, não é pelo meu esforço, é pela graça. Mas eu pergunto para você, foi de graça, sim ou não? Jesus pagou um alto preço, por mim e por você. Ele se esforçou, vivemos o fruto do teu penoso trabalho. Agora, olha para mim, quando Lucas, ele registrou que alguém chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor, são muitos os que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, meu irmão, a salvação é pela graça sim, mas a gente tem que se esforçar para vencer os ataques do diabo, que eu já introduzi aqui a palavra, desânimo, sabe, decepção, frustração. Nós temos que nos esforçar. Provérbios 24:10 está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mas eu estou aqui para dizer, meu irmão, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. A tua força não é pequena, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas você tem que se esforçar para você romper com esse vício, que talvez está acabando com você, se esforçar para você deixar o álcool, as drogas, a prostituição, se esforçar para deixar o vício dos jogos, que eles estão acabando com famílias. Tem que se esforçar, não adianta só ficar chorando, como eu disse, como espírito de comiseração. Tem que agir, tem que se esforçar, tem que ter disposição. Uma terceira virtude que eu vejo na vida dessa mulher, que a levou a viver um milagre: motivação. E sabe que motivação é algo que eu acredito que a gente não tem que ficar esperando das pessoas. A motivação tem que vir de dentro de nós. A propósito, o Espírito Santo habita em nós. Tem gente que fala: pastor, ninguém me motiva a nada. Nossa, eu não tenho motivação da minha família, eu não tenho motivação no trabalho. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Por isso Jesus disse: quem crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Agora você olha para a vida dessa mulher, em Marcos 5:27, olha o que nós lemos: ouvindo falar de Jesus, veio. Porque imagina, gente, é fácil a gente só dar uma lida na história e falar: tudo bem. Mas meu irmão, 12 anos sofrendo, 12 anos, ela tinha dinheiro. A Bíblia fala, nós lemos, ela gastou o dinheiro com os melhores médicos. Ela poderia falar: olha, eu desanimei, chega, não dá mais, desmotivei. Mas a Bíblia fala que quando ela ouviu falar de Jesus, Lucas registra, ela disse consigo mesmo: se eu tocar as vestes, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar, qual é a motivação quando você vem num culto como esse? Mais um culto, é domingo, é dia de culto. Meu irmão, com todo respeito e carinho, a cada oportunidade que nós temos como essa de cultuar, celebrar Jesus, nós não podemos chegar na igreja e falar: mais um culto. A gente tem que ter motivação e dizer: Senhor, hoje será o culto, eu vou sair daqui cheio do teu Espírito, eu vou sair daqui renovado, algo o Senhor vai fazer na minha vida. Porque é o que eu aprendo com essa mulher. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse consigo: se eu tocar. E eu estou aqui para falar desse Jesus vivo para você. Ele está aqui, quantos acreditam? Você sabe que eu aprendo com essa mulher aqui? Faça das dificuldades a sua motivação, não o motivo da desistência. Porque às vezes quando vem uma dificuldade, ao invés da gente, canalizar aquela dificuldade para a gente se motivar, falar: não, eu vou para cima, eu não vou parar, eu vou continuar, a gente desiste. Ela não, 12 anos sofrendo. Talvez alguém falou: filha, esquece, se os melhores médicos não deram conta do teu problema, esquece. Mas ela ouviu falar de Jesus. Talvez nessa semana você ouviu de alguém: o teu caso não tem jeito, a tua situação não tem jeito, mas eu estou falando, Jesus está aqui, Ele é especialista em causas impossíveis. E uma quarta virtude que eu vejo na vida dessa mulher é determinação, que é diferente de motivação. Determinação. Nós lemos em Marcos 5:27. Veio por trás dele entre a multidão.
Agora, essa mulher estava realmente determinada a receber o milagre, gente. Ela sabia muito bem o que ela queria, porque a Bíblia diz que mesmo fraca, ela, olha só, veio por trás de Jesus entre a multidão. Como eu disse aqui pela manhã, às vezes a gente pensa, o que é multidão? Multidão para você, 50 pessoas, 100 pessoas? Bom, uma multidão. Mas a Bíblia, ela relata multidões que seguiam Jesus, 5, 3 mil pessoas, fora homens e mulheres. Agora pensa comigo, vamos entrar um pouco na história. Você imagina, vamos colocar uma multidão, para ser bem conservador, 1000 pessoas, 1000 pessoas seguindo Jesus. Uma mulher que fazia 12 anos, como a gente está aqui lendo e repetindo, com hemorragia. Alguns estudiosos acreditam que essa mulher estava pesando cerca de 30 quilos, porque 12 anos perdendo sangue. E uma multidão, e ela ouve dizer, ó, Jesus de Nazaré, ele está passando, e ele cura, ele já abriu olhos dos cegos, ele já abriu os ouvidos de surdos, ele cura. Agora você presta atenção na determinação dessa mulher, mas ele está passando, onde ele está? Ele está lá no meio da multidão. Como que essa mulher vai chegar diante de Jesus? Eu fico imaginando, uma vez eu ouvi um pregador falando sobre esse texto, eu achei bem lindo, porque ele acredita que, claro, Jesus, embora como homem, ele se despiu, né, dos atributos divinos, mas pelo Espírito ele sabia, como João 5 está escrito, ele sabia. Então talvez Jesus, ele foi encurtando os passos, para que essa mulher viesse entre a multidão, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. E a Bíblia diz que essa mulher não chegou nem a tocar em Jesus, tocou o quê? As vestes. E quando ela toca as vestes, Lucas registra que Jesus falou, olha, alguém me tocou. Aqui nós lemos também, e os discípulos falam, Jesus, o senhor está de brincadeira? Uma multidão está te oprimindo, uma multidão está te apertando. E lá Lucas registra, Jesus dizendo, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Agora, presta atenção, quem tocou Jesus? Era alguém determinada. Porque é algo que eu tenho dito e repetido aqui, meus irmãos, os mais antigos de casa já me ouviram muito dizer isso. Quem não luta pelo que quer, está aí, ó, não merece o que deseja. Coloca isso no teu coração, isso você aplica na tua vida com Deus, mas em todas as áreas. Quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Porque muitos dizem, não, eu vou pegar firme, quer ver quando vira o ano? Não, esse ano eu vou ler Bíblia, esse ano eu vou jejuar, esse ano, mas daqui a pouco, meu irmão, eu vejo hoje como está a igreja. As pessoas têm dificuldade de ter constância até para participar dos cultos, das células. Vem um culto, outro. O que aconteceu? Dor de cabeça, mal-estar, pastor, não estou bem. Meu irmão, 12 anos sofrendo de hemorragia, a mulher estava lá, transpondo a multidão para tocar Jesus. E hoje qualquer coisa as pessoas, sabe, eu vou pegar firme, mas eu vou pegar firme. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus, Jesus, Ele abençoa atitudes e não intenções. Não adianta você ficar, não pastor, eu estou com a intenção que eu vou fazer isso, não adianta. Deus não abençoa intenção, Ele abençoa atitude. Boas intenções, o inferno está cheio. Deus abençoa mulher como esta, determinado, eu vou tocar as vestes, mas tem uma grande multidão, não importa, eu vou tocar. A gente precisa parar de dar desculpa, por que você não veio para o culto, por que você não trabalha para Jesus? Mas sabe como que é, não é fácil, meu irmão. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente dá o quê? Desculpa. Oh, Jesus está lá curando. Não dá. Eu estou tão magrinha. Estou com hemorragia. Eu já gastei todo o meu dinheiro. Imagina, a mulher estava determinada. Ela sabia o que queria. Você sabe o que você quer?
Às vezes as pessoas falam: pastor, eu tenho dificuldade de deixar o vício do álcool, da bebida, da prostituição, do adultério, dos jogos. Espera aí, você tem dificuldade ou você não quer? Ou você não está determinado mesmo? Você já jejuou, você já orou? Porque quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. A quinta virtude que eu vejo na vida dessa mulher que a levou ao milagre: expectativa, que também é sinônimo de esperança. Marcos capítulo 5, versículo 28, olha o que ela disse: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. A expectativa, gente, nada mais é do que a esperança viva dentro de nós, porque em Hebreus 6,19 está escrito que a esperança é como a âncora da nossa alma, que sustenta a nossa alma. Na versão aqui, nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, ou a nossa alma, assim como a âncora mantém seguro o barco. Expectativa, esperança. Como eu disse há pouco, a gente entra num culto como esse, a gente não tem nem expectativa de nada. A gente não tem, sabe, a esperança de que algo vá acontecer na nossa vida. Há uma frase que eu também tenho dito muito aqui: um milagre não acontece onde há necessidade, mas onde há o quê? Desejo. Onde há busca, onde há perseverança, onde há esperança, onde há expectativa. Coloca isso no teu coração, meu irmão. O milagre não acontece onde há necessidade, mas onde há desejo, fé, expectativa, esperança. Porque se a necessidade movesse a mão de Deus em direção ao homem, não haveria ninguém na face da terra necessitado. Agora, você lê na sua Bíblia, no Salmo 37, versículo 4, está escrito que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Agora olha para mim: se Jesus olha para o teu coração, não tem desejo, não tem expectativa, não tem esperança, não tem nada, então não tem nada para ele fazer na sua vida. Quantos me entendem? Agora a mulher, como disse Lucas registrando, ela dizia consigo mesma, olha a expectativa: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Isso é lindo, gente. Expectativa. Você sempre fala: meu Deus, algo novo vai acontecer na minha vida. Eu vou participar da célula essa semana. Jesus tem uma palavra para mim, para minha casa. Terça profética. Meu Deus, o que Jesus vai fazer? Eu já estou na expectativa. Mas tem gente que está a vida toda dentro da igreja: eles têm culto. Meu Deus, tem que ir, né? Eu sou cristão. Deus é intencional, gente. Deus não é aleatório. Vou abençoar, está ali. Então, expectativa. A virtude que estava nessa mulher. Outra virtude, coragem. É uma virtude indispensável para você não só receber, mas viver uma vida de milagre. Coragem. Marcos 5,33, nós lemos a mulher atemorizada e tremendo. Por que, pastor, essa mulher estava atemorizada e tremendo? Em Levítico, no capítulo 15, depois você lê na tua casa, a partir do versículo 25, diz que essa mulher, ela era considerada imunda ou impura. Ela não podia tocar ninguém, porque ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. E uma mulher ou um homem, se tivesse também um problema hemorrágico, ele tinha que ficar isolado da sociedade. Ele não podia tocar ninguém, porque senão aquela pessoa seria impuro. Agora presta atenção, imagine essa mulher, como há pouco eu disse, com licença, tocando em todo mundo, com licença, com licença. Quando Jesus fala: alguém tocou em mim, saiu o poder de mim, saiu virtude. A Bíblia fala que depois que ela não pôde esconder, atemorizada e tremendo, ela: fui eu, Senhor. E Jesus: filha, nós lemos aqui, a tua fé te curou. Agora olha aqui para mim, ela teve que vencer o medo para tocar em Jesus. E hoje eu vejo que o medo tem paralisado muita gente dentro da igreja. Gente boa, gente honesta, gente de Deus, mas que às vezes fica a vida toda paralisada dentro da igreja. Meu querido, vão trabalhar para Jesus. Eu tenho medo, sabe como que é? É muita responsabilidade, né?
Não é mais fácil falar, não, eu vou me santificar, vou servir, eu quero viver algo. Meu irmão, ó, Deus tem algo para a tua vida, você é tão bom no que você faz, abre uma empresa. Ah, mas eu tenho medo. Ô meu irmão, você lê lá no livro do Apocalipse, que Deus, Ele tem uma aversão a gente covarde, a gente tímida, porque está escrito lá que tímidos não vão herdar o reino de Deus. E olha a palavra que Deus deixou para nós, por meio do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, leia isso, porque é Jesus falando comigo, é Jesus falando com você, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Ei, Deus não deu a mim, a você, o espírito de covardia, mas Ele deu o espírito de poder, de coragem, de amor. Você sabe por que eu estou aqui te servindo como pastor? Meus irmãos, minha família conhece toda a minha limitação, que até hoje eu luto contra, problema de dicção, nunca gostei de estar na frente de gente, gostei de ficar no meu cantinho, mas quando Jesus me chamou, eu não tive, sabe aquela desculpinha, eu não sei falar, que não sei nada. Papai do céu não tem prazer em gente tímida, covarde, não agora, por favor, mas depois você lê na tua Bíblia, Juízes, capítulo 6, também o capítulo 7, no capítulo 7 vai falar que Deus pede para Gideão, convoca aí, alista aí um exército, alguns soldados para vocês guerrearem contra os moabitas. E a Bíblia diz então que Gideão, ele alista 32.000 soldados, e aí Deus ele olha aquele exército e fala, ô Gideão, muita gente, o pessoal aí depois vai falar que foi o braço deles que venceram os inimigos. Depois você lê na tua casa, não agora, mas em Juízes, capítulo 7, versículo 3, Deus falou para Gideão, apregou aos ouvidos deles, quem for medroso e tímido, pode voltar, gente, a Bíblia fala que 22.000 voltaram, 22.000 covardes, medrosos, mas você não é medroso, você não é covarde, há o espírito de ousadia, de poder, de intrepidez sobre a tua vida, meu irmão. Meu Deus, quantas vezes, sabe, a falta de coragem, o medo paralisa os filhos de Deus, e você precisa, e eu preciso, nós precisamos buscar em Jesus essa coragem, este poder, essa graça, como está escrito, Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Ei, o Espírito Santo, de fato, e glória a Deus por isso, Ele é o nosso Consolador, amém? Mas Ele também é o poder de Deus na nossa vida, Ele também é o nosso ajudador, Ele é aquele que vai adiante de você, Ele é aquele que te diz, filho, não temas, eu sou contigo, aleluia, destrava a sua vida, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. E para nós encerrarmos, porque eu quero um tempinho para nós buscarmos juntos a 7ª virtude que eu vejo na vida dessa mulher, que a levou ao milagre, a fé. Não vou chover no molhado, mas eu só quero relembrar você que a fé é o canal do milagre. Nós lemos em Marcos 5,37, a tua fé te salvou. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas a mesma Bíblia diz que o Espírito Santo já derramou uma medida de fé sobre cada um de nós. É indesculpável quando a gente fala, mas me falta fé. Não falta fé na sua vida. Talvez falta você e eu, nós praticarmos a fé. Olha o que está escrito em Hebreus 11:1, na nova tradução da linguagem de hoje. A fé é o que, igreja? A certeza que vamos receber as coisas que... Agora olha só, eu amei essa tradução. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Agora, se você não espera nada, o que você vai receber? Nada. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e prova que existem coisas que não podemos ver. Eu disse pela manhã, tudo que nós temos vivido aqui como ministério, nesses 13 anos, gente, tudo pela fé, o lugar que você está, tudo que tem acontecido. Quando a gente montou essas casas de apoio, alguém chegou para mim e falou, mas como que você vai fazer? Eu falei, não sei, nós vamos alugar, nós vamos montar,
Mas você está louco? Eu falei, não estou. Pela fé, Deus vai abençoar. E abençoou, porque está uma bênção. Pela fé. É pela fé. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Você não precisa ver. Você tem que crer, você tem que acreditar. 2 Coríntios 4,13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. Coloca isso no teu coração. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Está aí, ó. A fé honra a Deus. E Deus sempre honra a fé. Crie, por isso falei. Vamos terminar fazendo uma declaração de fé? Amém? Você está preparado? Vamos fazer uma declaração de fé? Nós vamos dizer juntos, o meu milagre vai acontecer. E como eu disse, seria muito bom que você, que nós aplicássemos tudo isso primeiramente na nossa vida espiritual e também em todas as áreas que você precisa. Mas eu quero que você declare em fé, o meu milagre vai acontecer. Vamos lá? 1, 2, 3. O meu milagre vai. Mais uma vez, não, mais uma vez, vamos lá. 1, 2, 3. O meu milagre. Aleluia! Aí ficou bom. Que seja feito conforme a tua fé, meu irmão, minha irmã. Se coloque de pé, por favor. Aleluia.